Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Aposto que vocês sentiram falta do cast ontem, não é mesmo? Mas eu preparei uma semana bem especial com vários casts para vocês, em homenagem ao Halloween. Espero que vocês gostem muito, porque essa semana deu muito trabalho. Vamos para nossa primeira história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror especial de Halloween. Submundo Terror Halloween. Talvez vocês não saibam, mas a Disney é a principal responsável por tornar uma pequena vila em uma vila fantasma, que hoje é conhecida como Ghost Town. Deixe-me explicar. A Disney construiu o Treasure Island Resort, que em 1999 teve o nome alterado para Discovery Island, que está localizada na Baía de Baker, nas Bahamas. Discovery Island não era uma vila fantasma. Navios de cruzeiros da Disney realmente desembarcavam no resort e deixavam os turistas para relaxarem no luxo. Outro fato verdadeiro que você mesmo pode comprovar é que a Disney investiu 30 milhões neste paraíso tropical. Sim, 30 milhões de dólares. Em seguida, eles simplesmente abandonaram o local. Eles culparam as águas rasas demais para que seus navios operassem em segurança, e sobrou até para os trabalhadores. A Disney disse que, como eles eram das Bahamas, eles eram muito preguiçosos para trabalhar em um horário regular. É aqui que a natureza factual da história acaba. Não era por causa da areia, e obviamente não era porque os trabalhadores eram preguiçosos demais. Ambas eram desculpas convenientes. Não, eu sinceramente duvido que essas razões eram legítimas. Porque eu simplesmente não acreditei na história oficial? Por causa do Palácio de Mowgli. Perto da cidade litorânea de Emerald Isle, na Carolina do Norte, a Disney começou a construção do Palácio do Mowgli, na década de 90. O conceito era um resort com a temática da selva, com um enorme palácio, como você pode imaginar, no centro de tudo isso. Se você não estiver familiarizado com o personagem Mowgli, então você deve se lembrar melhor da história Mowgli, o Menino Lobo. Se você não o viu antes em outro lugar, você talvez o conheça como um personagem dos desenhos da Disney de décadas atrás. Mowgli é uma criança abandonada na selva, simultaneamente criada e também ameaçada por animais. O Palácio de Mowgli era um empreendimento polêmico, desde o início. A Disney comprou uma tonelada de terra de alto custo para o projeto, e na verdade, houve um escândalo envolvendo algumas das compras. O governo local declarou as casas das pessoas como domínio eminente e as vendeu para a Disney. Em determinado ponto, uma casa que tinha acabado de ser construída era simplesmente condenada com pouca ou nenhuma explicação. A terra agarrada pelo governo era supostamente para o suposto projeto de uma rodovia nunca construída. Sabendo muito bem do que estava acontecendo, o povo passou a chamá-la de Rodovia Mickey Mouse. Então, tinha o conceito de arte. Um grupo de camisetas da Disney foram feitas para a reunião com os moradores da cidade. Eles vendiam a ideia como se fosse ser lucrativo para todos. Quando eles mostraram o conceito, aquele enorme palácio indiano cercado pela selva e composta por homens e mulheres vestidos tangas e roupas tribais, bem, basta dizer que eles não aceitaram a ideia. Estamos falando de um enorme palácio indiano, selva e tangas não relativamente no centro de uma área de luxo, mas sim em uma área xenofóbica do sul dos Estados Unidos. Foi uma escolha questionável a esse ponto da história. Um membro da multidão tentou invadir o palco, mas foi impedido pelos seguranças, assim que ele tentou quebrar uma das placas da frente. Disney pegou aquela comunidade e lhe quebrou os joelhos. As casas foram arrasadas, o terreno foi limpo e não havia uma maldita coisa que qualquer um pudesse falar sobre isso. TV e jornais locais eram contra o resort desde o início, mas alguma ligação insana entre as explorações de mídia da Disney e os locais de interesse turístico entrou em jogo, e as opiniões mudaram repentinamente. De qualquer forma, voltando a Treasure Island nas Bahamas, Disney investiu milhões no lugar e começou o trabalho. A mesma coisa aconteceu com o Palácio de Mowgli. A construção estava completa. Os visitantes realmente se hospedaram no resort. As comunidades do entorno foram inundadas com o tráfego e os aborrecimentos habituais associados com o fluxo de turistas perdidos e irados. E então, um dia, simplesmente, tudo parou. A Disney desligou o lugar e ninguém sabia sequer o que pensar, mas eles estavam bastante felizes com isso.
A perda da Disney foi bastante hilária e maravilhosa para um grande grupo de pessoas que não queriam tudo aquilo ali em primeiro lugar. Honestamente, eu não pensei nesse lugar desde que soube que tinha fechado há décadas atrás. Eu vivo a 4 horas de Emerald Isle, então realmente só ouvi rumores. Não presenciei nada disso. Então eu li este artigo de alguém que havia explorado o Treasure Island e criado um blog inteiro direcionado exclusivamente para as coisas loucas que ele havia achado lá. Coisas simplesmente deixadas para trás. Coisas quebradas, desfiguradas, provavelmente destruídas por funcionários descontentes que perderam seus empregos. Todos os locais ao redor tinham uma mão na destruição daquele lugar. As pessoas simplesmente ficaram furiosas sobre o Treasure Island e fizeram isso com o Palácio de Mowgli. Além disso, há rumores de que a Disney havia lançado seu estoque de aquário nas águas locais quando fecharam, incluindo tubarões. Quem não gostaria de ter algumas oscilações em merchandising após isso? Bem, o que eu estou querendo dizer é que esse blog sobre o Treasure Island me fez pensar. Mesmo muitos anos tendo se passado desde que o resort fechou, eu pensei que o Palácio de Mowgli seria um lugar legal para uma exploração urbana. Bater algumas fotos, escrever sobre a minha experiência e provavelmente ver se eu encontrava alguma coisa para levar de recordação. Eu não vou dizer que não demorei em realmente ir para lá, porque, honestamente, demorei 1 ano desde que descobri o artigo sobre Emerald Isle. Durante esse ano, fiz uma imensa pesquisa sobre o palácio do resort, ou pelo menos eu tentei. Naturalmente, nenhum site oficial da Disney ou fonte fazia qualquer menção sobre aquele lugar. Ainda mais estranho, no entanto, era que ninguém antes de mim havia pensado em blogar ou até mesmo postar uma foto sobre o lugar. Nenhuma TV local ou site de notícia tinha sequer uma palavra sobre o assunto. O que era de se esperar, uma vez que todos haviam se manifestado da maneira que a Disney queria. Eles não sairiam por aí falando sobre os próprios erros, não é mesmo? Recentemente, eu descobri que empresas podem realmente pedir ao Google, por exemplo, para remover link dos resultados de busca. Basicamente, qualquer coisa. Olhando para trás, provavelmente não era que ninguém nunca tinha falado sobre o resort, mas sim que suas palavras estavam apenas inacessíveis. Então, no final das contas, eu mal consegui encontrar o lugar. Tudo que eu tinha era um mapa velho pra caramba que eu recebi pelo correio nos anos 90. Era um item promocional, enviado a pessoas que tinham ido recentemente à Disneylândia. E eu acho que eu estive lá nos anos 80, quando tudo isso ainda era recente. Eu realmente não pretendo depender muito dele. Ele acabou esquecido junto com meus livros e revistas em quadrinhos da minha infância. Só lembrei disso após meses de pesquisa. E mesmo assim, ainda levei algumas semanas para localizar a caixa onde eu havia guardado. Mas eu finalmente encontrei. Os moradores não ajudaram nem um pouco. Como a maioria tinha se mudado para a praia nos últimos anos, ou os antigos moradores que apenas zombavam de mim e faziam gestos rudes, antes mesmo que eu pudesse dizer onde eu encontro o palácio do... Após um longo tempo, a viagem me levou longe. Plantas tropicais que se alastravam e cobriam a área repleta de espécies nativas de flores que, na verdade, sempre pertenciam àquele lugar. Fiquei admirado quando cheguei aos portões na frente do resort. Enormes portões monolíticos de madeira que de ambos os lados pareciam ter sido cortados de uma gigantesca sequoia. O portão em si havia sido furado em vários lugares por pica-paus e comido na base por insetos escavadores. Pendurado no portão havia uma placa de metal. Algum rabisco aleatório com letras negras feitas à mão que dizia "Abandonado pela Disney". Claramente, um pequeno protesto de algum funcionário. Os portões estavam abertos o suficiente para que eu pudesse entrar, mas não dirigir. Então, eu peguei minha câmera digital e o mapa, cujo outro lado mostrava apenas o projeto do resort, e segui a pé. O terreno interno do lugar era tão cheio quanto a porta de entrada. Palmeiras permaneciam tortas apoiadas nas pilhas de seus próprios cocos. Bananeiras também estavam lá em seus resíduos fedorentos. Havia essa espécie de confronto entre a ordem e o caos, graças às plantas cuidadosamente plantadas ali. Tudo o que restara de qualquer estrutura exterior foi quebrada. A madeira apodreceu e haviam vários pedaços de material queimado que não pude identificar. O que parecia ser um balcão de informações ou um bar ao ar livre, agora era apenas uma pilha de destroços, desgastados pelos tempos. A coisa mais interessante no lugar era uma estátua de Baloo, o urso de Mowgli, o menino lobo, que ficava em uma espécie de pátio de frente com o edifício principal. Ele estava intacto, em uma pose animada, dançando, olhando pro nada com um sorriso cheio de dentes e cocô de pássaros cobrindo todo o seu pelo, e raízes ao redor da plataforma onde ele estava.
Me aproximei do edifício principal, o palácio, apenas para encontrar o exterior do prédio coberto por pichações onde a pintura ainda não tinha descascado. As portas da frente não estavam apenas abertas, suas dobradiças foram quebradas e as portas haviam sido roubadas. Acima das portas de entrada, ou abertura onde um dia houvera portas, mais uma vez, alguém havia escrito: abandonado pela Disney. Eu gostaria de poder contar todas as coisas incríveis que vi dentro do palácio. Estátuas esquecidas, caixas registradoras abandonadas, uma sociedade secreta de mendigos. Mas não. O interior do prédio era tão gritante, tão vazio, que eu acho que, na verdade, alguém havia roubado a moldura das paredes. Tudo que era grande demais para ser roubado, balcões, mesas, árvores gigantes de plástico, tudo isso descansava em meio a essa câmara vazia que ecoava lentamente cada passo que eu dava com uma metralhadora. Eu verifiquei a planta do lugar e me dirigi aos locais que pareciam de alguma forma interessantes. A cozinha era como você pode imaginar, uma área de preparação de alimentos industriais com todos os aparelhos e espaço, nenhuma despesa poupada. Cada superfície de vidro fora quebrada, cada porta havia tido suas dobradiças roubadas, cada superfície metálica havia sido chutada e amassada. O lugar inteiro cheirava a mijo muito velho. O enorme freezer nem mesmo esfriava um pouco sequer. Agora tinha filas e filas de espaço vazio nas prateleiras. Ganchos pendurados no teto, provavelmente para pendurar pedaços de carne. E enquanto eu estava lá dentro, por um momento, percebi que eles estavam balançando. Cada gancho balançava em uma direção aleatória, mas seus movimentos eram tão lentos e pequenos que era quase impossível de se ver. Achei que aquilo tinha sido causado por meus passos, então eu os fiz parar de balançar, segurando com uma mão. E em seguida, soltei cuidadosamente, mas em poucos segundos, eles começaram a balançar novamente. Os banheiros estavam em grande parte no mesmo estado que o resto do lugar. Assim como em Treasure Island, alguém tinha metodicamente quebrado cada vaso sanitário de porcelana e estava repleto de fezes. Havia cerca de meia polegada de sujeira fedendo a água estagnada no chão. Então, eu não fiquei lá por muito tempo. O que era mais estranho é que nos banheiros e as pias, e os bidês nos banheiros das mulheres, sim, eu fui lá, tudo pingava, vazava ou apenas escorria livremente. Me pareceu que deviam ter fechado a água por muito tempo, e há muito tempo. Haviam muitos quartos no palácio, mas naturalmente não tive tempo de olhar todos eles. Os poucos que olhei estavam igualmente destruídos, e eu também não esperava encontrar nada lá. Pensei que tivesse alguma televisão ou rádio em um dos quartos, porque tenho certeza que ouvi uma conversa tranquila saída de um deles. Apesar de ter sido como um sussurro, provavelmente era só minha respiração ecoando em silêncio, ou apenas outro caso do som da água fluindo. E ela estava apenas brincando com a minha mente. A conversa era algo... Eu não acredito. Eu não sabia disso. Seu pai te disse. Eu sei, isso soa ridículo. Estou apenas dizendo o que eu passei por lá. Por isso, pensei ter visto algo correndo naquela sala. Ou pior, alguns mendigos que provavelmente haviam se escondido lá e estariam prontos para me esfaquear ou algo do tipo. Chegando às portas da frente do palácio de novo, percebi que não havia encontrado nada de interessante e tinha perdido toda a viagem. Porém, enquanto olhava para fora das portas, notei algo interessante no pátio. Eu não tinha notado aquilo antes. Algo que provavelmente me daria pelo menos uma coisa para mostrar ao público e que tivesse valido todo aquele esforço, mesmo que fosse apenas uma fotografia. Havia uma estátua realista de uma cobra gigante, talvez 2,5 metros de comprimento, enrolada e tomando o sol em um pedestal bem no centro do lugar. Era quase hora do sol começar a nascer, o que dava uma iluminação perfeita para uma fotografia. Aproximei-me da cobra e tirei uma foto. Então, fiquei na ponta dos pés e tirei outra foto. Eu me aproximei novamente para obter uma foto mais detalhada de seu rosto. Lentamente, a cobra levantou a cabeça. Olhou diretamente nos meus olhos, virou-se e deslizou fora do pedestal, passando sobre a grama e desaparecendo entre as árvores. Todos os 2,5 metros da estátua. Sua cabeça enorme desapareceu no meio da floresta antes mesmo de sua cauda deixar o local enquanto o sol aparecia. Disney havia soltado todos seus animais exóticos no terreno. Bem, ali no meu mapa era onde ficava a Reptile House, a casa dos répteis. Eu deveria ter imaginado
Tinha lido sobre os tubarões da Treasure Island e eu deveria saber que eles haviam feito isso. Fiquei chocado, apenas absolutamente estupefato. Minha boca deve ter ficado escancarada por um bom tempo antes que eu voltasse a si. Pisquei algumas vezes e me afastei de onde a cobra tinha saído. Voltei logo para o palácio. Apesar de ela não estar mais ali, eu ainda não queria correr risco nenhum e continuei o meu caminho para dentro do prédio. Demorou algumas respirações profundas e tapas na cara para cair em si depois dessa. Procurei um lugar para me sentar, já que minhas pernas estavam um pouco parecidas com geleia nesse momento. É claro que não havia lugar para se sentar, a menos que eu quisesse repousar sobre cacos de vidro e carpete mofado, ou arrastar-me em cima de uma mesa de confiabilidade questionável. Eu já havia visto algumas escadas perto do átrio do palácio e decidi me sentar lá, até que eu me sentisse melhor. A escadaria, diferente da frente do edifício, não estava tão suja, exceto por um acúmulo surpreendente de poeira. Puxei uma placa de metal da parede, mais uma vez pintada com a frase "Abandonado pela Disney", cujo eu já estava acostumado. Coloquei a placa nas escadas e me sentei sobre ela para me manter pelo menos um pouco limpo. A escada levava para baixo, abaixo do nível do solo. Usando meu flash da câmera como uma espécie de lanterna improvisada, eu podia ver que a escada terminava em uma porta de malha de metal com um cadeado. Havia uma placa na porta e dessa vez era uma placa de verdade e dizia: "Somente mascotes, obrigado". Isso me animou um pouco por duas razões. Uma delas era que uma área de mascotes definitivamente teria algo interessante, e a segunda razão era que o cadeado ainda estava no local. Ninguém havia ido lá embaixo, nem os vândalos, nem os saqueadores, ninguém. Este era o único lugar que eu poderia realmente explorar, e talvez encontrar algo interessante para fotografar ou até mesmo roubar. Eu havia chegado ao palácio concordando comigo mesmo que estava tudo bem qualquer coisa que eu quisesse pegar de lá, porque, hey, abandonado, certo? Não demorou muito para arrombar a fechadura. Bem, para ser sincero, isso não é verdade. Não demorou muito para prender a placa de metal na parede que o cadeado estava preso. O tempo e a decadência tinham feito a maior parte do trabalho para mim, e eu era capaz de dobrar a placa de metal suficiente para puxar os parafusos para fora da parede. Algo que ninguém tinha aparentemente pensado em fazer, ou tivesse sido capaz de fazer no momento. A área dos mascotes foi uma mudança surpreendentemente muito bem-vinda do resto do edifício que eu havia visto. Além disso, nada tinha sido roubado ou quebrado, mesmo que a idade e a exposição tivessem definitivamente envelhecido o local. As mesas tinham um bloco de anotações, canetas, relógios, até mesmo um relógio de parede completamente cheio de cartões antigos. Haviam cadeiras espalhadas e até uma pequena sala de descanso com uma velha televisão cheia de estática e um enorme balcão repleto de comida e bebidas estragadas. Era como um daqueles filmes pós-apocalípticos, onde tudo é deixado do jeito que estava na hora da evacuação. Enquanto eu caminhava pelos corredores que mais pareciam um labirinto, o local se tornava cada vez mais interessante. Conforme eu ia mais longe, via balcões e mesas derrubadas, papéis espalhados e quase se fundindo com o chão úmido, e um grande tapete lentamente apodrecia no chão. Tudo parecia mole. Tudo que era de madeira se desintegrava como mingau quando tocado até mesmo com a menor quantidade de força. E itens de vestuário pendurados em ganchos em uma das salas simplesmente caíam em fios úmidos, se eu tentasse retirá-los. Uma coisa que me incomodou bastante foi que a luz estava se tornando mais escassa e pouco confiável, conforme eu ia mais para as áreas úmidas e sufocantes das profundezas do local. Eventualmente, cheguei a uma porta listrada preta e amarela com as palavras "Personagens Prep 1" estampadas nela. A porta não abriu de primeira. Percebi que aquele provavelmente era o lugar onde as fantasias eram mantidas, e eu definitivamente queria uma foto daquela bagunça fedorenta e bizarra. Por mais que tentasse, qualquer ângulo ou truque que eu tentava, a porta não queria ceder. Isso é, até eu desistir e começar a me afastar. Foi quando houve um ligeiro som de estalo e a porta se abriu lentamente. No interior, o quarto estava completamente escuro, um breu total. Eu usei o flash da câmera para procurar por algum interruptor de luz na parede, mas não havia nada. Enquanto fazia minha pesquisa, fui jogado para fora do meu sentimento de emoção por um zumbido alto e elétrico. Fileiras de luzes em cima de mim de repente começaram a se acender. Demorou um segundo para os meus olhos se ajustarem, e pareciam que a luz ia ficando cada vez mais brilhante, até que todas as lâmpadas explodissem. Mas assim que eu pensei que iria chegar a essa fase crítica, as luzes diminuíram,
e estabilizaram. O quarto era exatamente como eu havia imaginado. Vários uniformes da Disney pendurados nas paredes. Pareciam cadáveres de desenhos animados pendurados por forcas invisíveis. Havia uma prateleira inteira de tangas e roupas nativas em cabides. O que eu achei estranho, e o que eu queria fotografar imediatamente, era uma fantasia de Mickey Mouse no centro da sala. Ao contrário das outras, essa estava deitada de costas, no centro do quarto, como uma vítima de assassinato. O pelo sobre o traje estava podre e caindo aos poucos, e ele tinha alguns remendos. O que era ainda mais estranho, porém, era a cor do traje. Era como se fosse uma fotografia negativa do Mickey Mouse. Preto onde deveria ser branco e branco onde deveria ser preto. Seu macacão, que normalmente seria vermelho, era azul claro. A visão foi desanimadora o suficiente para que eu realmente adiasse a fotografar qualquer coisa até o último instante. Tirei uma foto dos trajes pendurados nas paredes, ângulos de cima, de baixo, fotos de lado para mostrar todas as fantasias. Os rostos dos desenhos animados pútridos, alguns com olhos de plástico faltando. Então, eu decidi ensinar uma foto. Precisava apenas de um dos personagens enlameados no chão sujo. Peguei a cabeça de um traje do Pato Donald e cuidadosamente o removi, para que a coisa toda não desmoronasse em minhas mãos. E enquanto olhava para o rosto dos olhos arregalados para aquela cabeça mofada, um barulho muito alto me fez pular de susto. Olhei para os meus pés e entre os meus sapatos tinha um crânio humano. Ele havia caído de fora da cabeça do Donald e se quebrou em pedaços aos meus pés. Apenas o rosto vazio e o maxilar inferior permaneceram olhando para mim. Larguei a cabeça do Donald imediatamente, como seria de esperar, e corri para a porta. Quando cheguei na porta, olhei de volta para o crânio no chão. Eu tinha que tirar uma foto daquilo, sabe? Eu tinha. Precisava de uma prova do que havia acontecido ali, especialmente se a Disney tentasse de alguma forma acobertar isso. Eu não tinha nenhuma dúvida em minha mente, desde o início, que mesmo se fosse apenas negligência grosseira, a Disney era responsável por isso. Foi então que o Mickey Mouse, no meio da sala, começou a se levantar. Primeiro ele se sentou, e em seguida se apoiou sobre os pés. O traje do Mickey, ou quem quer que estivesse dentro dele, ali, no centro da sala, com seu rosto falso, apenas se virando lentamente para mim, enquanto eu murmurava: "Não, não, não, não", de novo e de novo e de novo. Com as mãos trêmulas e o coração batendo violentamente e pernas que mais uma vez se transformaram em geleia, eu consegui levantar a câmera e apontá-la para a criatura que agora me avaliava calmamente. A tela da câmera digital exibia apenas pixels espalhados na forma daquela coisa. Era uma silhueta perfeita do traje Mickey. À medida que a câmera se movia em minhas mãos trêmulas, os pixels se espalhavam por onde Mickey se movia. Em seguida, a câmera parou. Ficou em branco, silenciosa, e então ela quebrou. Ergui os olhos mais uma vez para o traje do Mickey Mouse. Hey! Ele disse em um tom abafado, mas perfeitamente executando a voz do rato. Ele pervertidamente disse: Quer ver minha cabeça sair? Ele começou a puxar sua própria cabeça, movendo seus dedos das luvas desajeitadamente em torno de seu pescoço. Seus movimentos eram impacientes, semelhantes a um homem ferido tentando se livrar das garras de um predador. Enquanto ele colocava seus dedos em volta do pescoço, muito sangue amarelo grosso, espesso e nojento. Eu me virei quando ouvi o barulho horrível de carne e pano se rasgando. Só me preocupava em fugir. Acima da porta do lado de fora dessa sala, eu vi a mensagem final, gravada numa placa de metal por unhas e ossos. Abandonado por Deus. Eu nunca tirei aquelas fotos da câmera. Eu nunca escrevi sobre isso em lugar algum. Até agora. Depois que fugi daquele lugar, para o bem da minha sanidade mental, se não a minha própria vida, eu entendi por que a Disney não queria que ninguém soubesse sobre aquele lugar. Eles não queriam que ninguém como eu entrasse lá. Eles definitivamente não queriam que nada parecido com aquilo saísse de lá. Gostaram da história Seres do Submundo? Eu espero que vocês tenham gostado da primeira história da semana do Halloween. Continue acompanhando os outros dias. E como sempre, boa noite e bons pesadelos.